Olá pessoal, nesse vídeo nosso grupo irá falar sobre órgãos linfóide secundário, linfonodos. Bom, antes de conhecer os linfonodos, é importante saber que fazem parte do sistema imune, que possuem células linfóides que se localizam em agrupamentos especializados que constituem os órgãos linfóides primários e secundários. A diferenciação das células linfóides se processa inicialmente sob a influência dos órgãos linfóides primários e posteriormente nos órgãos linfóides secundários, onde são submetidos a um contato constante com o antígeno proveniente do meio externo. Desta forma, os órgãos linfóides secundários surgem tardiamente na vida fetal e persistem por toda a vida adulta. Dentre eles estão os linfócitos que vamos apresentar nesse vídeo. Os linfonodos são estruturas redondas ou em formas de feijão, estrategicamente posicionadas nos canais linfáticos de maneira que possam capturar os antígenos que estão sendo transportados através da linfa. Ademais, os linfonodos consistem em uma rede reticular preenchida com linfócitos, macrófagos e células dendríticas, pela qual penetram os seios linfáticos. Um seio subescapular se localiza imediatamente sob a cápsula de tecido conjuntivo do linfonodo. Os vasos linfáticos aferentes entram no linfonodo ao redor da sua circunferência, e os vasos eferentes saem a partir de uma depressão ou hilo. O hilo está localizado na concavidade do linfonodo e apresenta artérias, veias e vasos linfáticos, ok? Neste contexto, o interior de um linfonodo se divide em um córtex periférico, uma medula central e uma área mal definida entre essas duas regiões, chamada de paracórtex. As células predominam no córtex, onde se dispõem nódulos. Nos linfonodos estimulados por um antígeno, algumas das células dentro desse nódulo se expandem para formar estruturas características, conhecidas como centros germinativos. Os centros germinativos possuem zonas claras e escuras. As zonas escuras são locais onde as células B proliferam-se e sofrem processo chamado de mutação somática. Nesse processo, a capacidade de um receptor de antígenos se ligar a um antígeno muda aleatoriamente. As células que aumentam sua capacidade para responder ao antígeno saem do centro germinativo para colonizar outros órgãos linfóides secundários. Na zona clara, as células B, cuja capacidade de responder a antígenos está reduzida, sofrem apoptose e são movidas pelos macrófagos. As zonas claras devem também ser locais onde ocorram as mudanças das classes de imunoglobulinas, formação de células B de memória. Algumas células T são encontradas no córtex, mas predominam na região do paracórtex. Então, dando sequência à nossa explicação, como acontece a circulação linfocítica? A linfa flui dos tecidos para os linfonodos através dos vasos linfáticos aferentes. Sai dos linfonodos através dos vasos linfáticos eferentes. Os vasos linfáticos eferentes eventualmente se reúnem em grandes vasos linfáticos. O maior dos vasos linfáticos é o duto torácico, que coleta a linfa proveniente da parte mais baixa do corpo e do intestino e a esvazia no interior da veia cava anterior. Caso essa linfa seja removida, ocorrerá uma queda severa das células T dentro de horas, desaparecendo do paracórtex dos linfonodos. Esse esgotamento rápido das células T implica que os linfonodos do duto torácico normalmente circulem de volta para os linfonodos através do sangue. E aí, como acontece a resposta a antígenos? Antígenos, estranhos depositados nos tecidos, são transportados por meio do fluxo de fluido tecidual para os linfonodos locais. Os linfonodos possuem dois sistemas de captura antigênica separados. Os macrófagos predominam na medula, ao passo que as células dendríticas são concentradas nos folículos do córtex dos linfonodos. As células foliculares formam a rede pela qual os antígenos devem passar à medida que foram sendo filtrados através do córtex. Já os antígenos que não estimulam a produção de anticorpo não causam a formação do centro germinativo. Nos centros germinativos desenvolvem-se as células B de memória. São locais de mudança de classe das imunoglobulinas e apresentam um ambiente no qual os genes receptores de células podem sofrer mutação somática e, dessa forma, aumentar a afinidade de anticorpos produzidos. Para deixar mais didático, temos um exemplo de um cão na imagem a seguir. Está mostrando os linfonodos palpáveis em cães, que são o linfonodo pré-escapular, linfonodo axilar, linfonodo poplíteo, linfonodo inguinal e linfonodo mandibular. Obrigado, pessoal. Até a próxima.